Fala, gente boa! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai me assistir. Gravo e publico esse vídeo na parte da manhã. Mas independente do horário do dia, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse conteúdo. Eu peço gentilmente para você compartilhar e dar notoriedade aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joia, é muito importante, nos ajuda demais. Eu já vou colocar direto o vídeo do Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus no filme Paixão de Cristo, que em breve vai ganhar uma nova versão, né? Vai ganhar a parte 2, a continuidade, o momento da ressurreição de Jesus, o sepultamento e a ressurreição. O filme Paixão de Cristo ele foi muito bonito, muito chocante, porque tinha muito tom de realismo, né? Desde a língua, eles trabalhavam muito o aramaico, e até os personagens, né? A indumentária, o julgamento, o que era os utensílios utilizados no julgamento, na execução do condenado naquela época, condenado a um crime de sedição, né? Como os romanos eram especialistas em tortura, e realmente morrer na cruz era um crime brutal. E o filme Paixão de Cristo traz esse choque de realidade, contextualizando, eu acho que sem ser anacrônico, né? E o filme fez muito sucesso. De lá para cá, tanto o Mel Gibson, em menor proporção, quanto o Jim Caviezel, que interpretou Jesus, sofreram uma onda de cancelamento. Jim Caviezel foi boicotado em Hollywood depois desse filme. E muitos outros atores sabiam que passaria por um processo muito complicado, porque a academia ela é anticristã. E ele vem sendo cancelado. E o Jim Caviezel vem, mesmo com esse cancelamento, crescendo no mundo cristão. Ele que se identifica como cristão e disse em 2020 que o mundo está vendo uma onda de cancelamento do cristianismo. Ele falou do fechamento das igrejas, etc. Pois, há 3 dias atrás, Jim Caviezel, participando de um programa, assim como em 2021, ele fez uma oração. Ele fez a oração do Pai Nosso na língua original da época de Jesus, que é o aramaico. Na época de Jesus, falavam grego e também o aramaico. E ali, durante o programa, ele faz a oração, mais ou menos do mesmo tom que ele fez quando ele estava encenando e aprendeu a língua para contracenar Jesus em Paixão de Cristo. Olha isso daqui, depois eu faço uns comentários maravilhosos para você, que vão te abençoar demais sobre o Abba, sobre curiosidades do Pai Nosso. Olha isso aqui, ó. Estou colocando na tela agora, deixa eu passar a minha imagem para cá. Preste atenção aí comigo, ó. Hosina Otiaboi Kuma Bezrathi Shambreni Neresha Tasherta Menuelai Akakasaya Noshiadanai Akakasiti Akakti Abba Kuletikel Henkehel Koseye Edemini Akim Lakisvar Lehuwe di Lakisvar Ilithilukom Arahe Mahakihita Hita Hivo Denale Denako Kavel Diana of Heflukom Antun Hita Hivo Lukom. My commandment to you is this: you love one another as I have loved you. So, you love one another. Coming very soon, the resurrection of the Christ. God bless you. Uau! Ele termina a oração falando em inglês. Mas durante toda a oração, ele recitando as palavras do Pai Nosso, ele está fazendo em aramaico. Uau! Uau! Você ouviu o ator que interpretou Jesus num papel de grande sucesso. Ele foi atingido por um raio, quebrou costela, deslocou o ombro durante a gravação do Paixão de Cristo, aprendeu a falar aramaico e ele agora orando, ele vai em vários lugares, as pessoas pedem, pode orar o Pai Nosso na língua de Jesus? Você consegue mais ou menos, né, ouvindo a língua original de alguém orando o Pai Nosso?
Você consegue se conectar, né, ao que aconteceu na época. Sua mente vai ao que aconteceu na época e é maravilhoso. Deixando a foto aí do Jim Caviezel, um minutinho, vou tirar agora. A oração do Pai Nosso ela é muito maravilhosa, ela é sublime, reveladora, é muito poderosa. Era comum na época de Yeshua os mestres ensinarem seus discípulos a orar. E os fariseus tinham seus discípulos. Os outros essênios, etc., homens que viviam no deserto ou não, homens que acreditavam ter atributos messiânicos, que surgiram muitos naquela época, dada a opressão romana e a promessa de um libertador, um Mashiach, um libertador para Israel. Surgiram muitos homens que pegavam na espada, muitos teóricos da lei, muitos homens que dominavam a Torá, os Salmos e os profetas, né? A Torá de modo geral, e estes homens tinham seus discípulos, né? Como o João, que também tinha os seus discípulos. João tinha seus discípulos, os discípulos de João batizavam e os discípulos de João sabiam orar. Assim como os extremistas tinham seus discípulos que pegavam espada. Assim como tinham os religiosos que tinham seus discípulos e sabiam fazer orações. Só que eram orações decoradas. E os discípulos de Jesus também queriam aprender a orar. Eles não sabiam orar. Eram pessoas simples, via de regra. Pessoas simples, sem muita cultura, sem muita informação. E eles queriam uma oração padrão. E eles pedem a Jesus uma oração. E Jesus fala, quando vocês orarem, vocês devem orar assim. E Jesus dá um norte para eles, revelando algo mais importante na história que Jesus veio fazer. Se você quiser, tem uma máxima na teologia, que se você quiser conhecer o Antigo Testamento, olhe para o Novo Testamento, certo? Se você quiser conhecer o Novo Testamento, olhe para o Antigo Testamento. Eles se revelam e eles se encaixam. Pois bem, Jesus, ele começa a oração universal, ensinando aos seus discípulos e para todos os seus discípulos, para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele começa com Abá. Sabe o que é extraordinário? Ontem eu estava pregando na nossa igreja e eu falei sobre isso, sobre sem ele não dá, sem o Espírito Santo não dá, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito Santo seria o outro advogado, que ele intercederia ao Pai para que fosse enviado aos seus filhos. O Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Logo, o Espírito Santo é o mestre de todo crente que se entrega a Cristo. Então, sem o Espírito Santo não dá. Não dá para estar preparado para a volta de Jesus, não dá para resistir às tentações. Sem o Espírito Santo, você não suporta os desertos da vida. Sem o Espírito Santo, você não suporta a dor do Calvário para viver a glória da ressurreição. Então você precisa do Espírito Santo da revelação, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Consolador, o amigo, o intercessor, o fogo, a água que flui do interior, o Espírito da revelação. Sem ele você não consegue. E aí, olha que tremendo. O Espírito Santo, ele nos confirma quem somos em Deus. Ele confirma a nossa identidade. Olha que coisa maravilhosa. A oração que Jesus nos deixou, foi recitada aqui por Jim Caviezel, começa com Pai Nosso que está no céu. E em algum momento você consegue perceber a sonora. Eu não entendo o aramaico, mas você consegue ouvir a sonora, ele falando Abá. Abá, no Antigo Testamento, foi falado cerca de 8 até 14 vezes no máximo, mas se referindo a um Pai Criador. Essa palavra Abba, no Antigo Testamento, era de exclusividade dos judeus e poucos falavam, porque o judeu ele se identifica como o povo que tem uma paternidade exclusiva. É um povo que é filho de Deus. Veio de Deus e isso é exclusivo. Ora, 8 a 14 vezes no máximo. E se referia, a Deus como Pai Criador. Aquele que nos protege. Nós estamos debaixo de suas fortes mãos, debaixo de suas asas. Terminologia que os salmistas usavam em seus momentos de adoração. Jesus, quando veio, ele nos fala do Abá. Esse Abá, com acento no final, é um balbúcio aramaico da época de Jesus. E é como se fosse uma criancinha falando papai,
papai. Era como se fosse uma intimidade muito profunda de alguém que conhece, que anda e sabe que é amado pelo seu papai. A música trouxe essa questão do Abba Pai, que é uma redundância, mas do Abba Pai comercializou sem dar a profundidade do que é você falar Abba. Abba só pode ser confirmado pelo Espírito Santo da verdade. Jesus, quando se batizou, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Abba rasgou o céu se abriu no batismo de Jesus, disse: este é o meu filho. Logo depois, esse mesmo Espírito que vem com forma semelhante a uma pomba e pousa sobre Jesus, o leva ao deserto. E ali o diabo tenta quem? A identidade de Jesus, perguntando se ele é o Filho de Deus, se ele é o Filho de Deus. Por isso que Jesus o tempo inteiro, quando multiplicou os pães, quando ressuscitou a Lázaro, quando fez a oração do Pai Nosso, ele começa com Abba. Ele está dizendo para mim, para você, que não somos judeus, israelenses de nascimento de sangue. Nós somos pela fé enxertados na videira, que é Cristo. João 1,12 diz: todos aqueles que creram em meu nome, eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é como se você fosse adotado pelo Abba, adotado pelo Pai. E a grandeza da oração de Jesus é: Abba, Pai nosso, nós somos guardados por Ti, estamos seguros em Ti, e por reconhecermos que Tu és o nosso Pai, nós trazemos as Tuas características, nós trazemos as 7 facetas de Deus que só o Espírito Santo pode revelar, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que manifesta a plenitude de Deus ao mundo, que João no Apocalipse vai falar que Jesus tinha uma coroa, né? Os 7 Espíritos de Deus, 7 chifres, 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais, é a luz de Deus revelada nas 7 épocas da humanidade, ou revelada plenamente a toda a humanidade, as 7 faces. Ele é o Senhor, Ele é conhecimento, Ele é a justiça, Ele é a sabedoria. 7 faces de Deus revelada através do Espírito do Abba, o Espírito Santo. Você que está me assistindo agora, que está me ouvindo, você tem um Abba, você tem um papai, e ele te ama, e ele quer que você revele as características dele que você conhece em intimidade para todo mundo. Se você ainda não tem Deus como pai, não perca mais tempo, não perca mais um minuto sequer, porque Jesus o tempo inteiro, ele chamou Deus de Abba, de pai. A única vez dentre que eu tenho conhecimento que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz do Calvário. Quando ele pagou pelos seus pecados, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele fez tudo por você e ele confirma. Quando você o aceita, você se torna filho de Deus por adoção, co-herdeiro com Cristo. A herança que é de Cristo também é sua. Você se torna filho de Deus e todos os dias o Espírito Santo, que te ensina a brilhar como a luz da aurora, cada dia mais um pouquinho, ele confirma a sua identidade. Você é filho, você tem um pai, e esse pai é nosso. É lindo isso, né? Que o Eterno te abençoe. Espalhe esse vídeo. Tchau, tchau.